Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim gravar aqui pro canal um vídeo falando como que foi quando eu fiz a dieta de exclusão do leite e do ovo da minha alimentação. Por que que eu fiz essa dieta? Quando meu filho tinha 4 meses de idade, a gente descobriu, né, ele teve um diagnóstico de APLV. E naquela época, eu amamentava, né, mas o meu leite tava bem assim, tava pouco, né, tava pouco. E foi passada a fórmula para ele, né? E naquela época, ele não aceitou, ele não aceitou nenhuma época, né? Ele não pegou mamadeira, ele não aceitou o leite próprio para APLV. Então eu tive que continuar a amamentação. E na época, como o meu leite assim não estava sustentando, não sei se estava pouco também, mas não estava sustentando ele, eu tive que também adiantar a introdução alimentar dele. Ele começou a introdução com 5 meses. Ele ainda não estava nem assim, ele estava começando a sentar, mas não sentava certinho não. E aí eu comecei a introdução alimentar dele com essa idade. E aí eu comecei a fazer a dieta, né, do leite. Ele tinha 4 meses, e com 8 meses eu comecei a dieta do ovo, que na introdução alimentar eu descobri que ele tinha alergia ao ovo também. A dieta eu fiz durante 1 ano, a dieta do leite, durante 1 ano. E é que eu anotei, que eu tô olhando pra baixo, gente, porque eu anotei as dúvidas aqui do pessoal, porque senão eu não lembro. É muita coisa, eu não lembro. Mas a dieta eu comecei, a dieta eu fiz durante 1 ano, a do leite, e fiz a do ovo durante 8 meses. Quando eu comecei a fazer dieta, que começou a dar efeito assim no organismo do baby, foi depois de uns 15 dias de dieta, ele já começou a melhorar os sintomas ali do APLV. E por que devo fazer a dieta, né? Eu fiz a dieta porque ele não pegou, né, a mamadeira também. E também porque a alergista já tinha me falado que quanto mais tempo eu amamentasse, mais rápido ele ia melhorar, né? Tinha a chance da cura do APLV. E hoje, para graça do Senhor, o meu filho já tá com 1 ano e 6 meses e curado do APLV. E agora a gente tá fazendo o teste do ovo, né? Se Deus quiser, vai ser bênção também, né? E além, né, do leite materno ser ótimo para a saúde, né? Criança que mama o leite materno tem muita saúde, né? Não fica tanto doente. Essas coisas todas aí, eu não sou especialista, então eu não vou me aprofundar aqui, né? E dúvidas aqui, eu perdi peso com a dieta? Gente, perdi. Quando eu comecei a dieta, logo que eu comecei, assim, nos primeiros meses, eu perdi 5 quilos num tapa. 5 quilos num tapa. Por quê? Porque eu gostava muito, assim, de um queijo, de uma mussarela. Nossa, eu gostava demais. Eu gostava de comer um requeijão. Eu gostava de beber leite todos os dias. Todo dia eu bebia o leite com café. Não era de beber café puro, era leite com café. Então, como deu aquela mudança drástica na minha alimentação, sim, eu perdi 5 quilos num tapa. E uma dúvida também, o pessoal andou me perguntando se eu tive que trocar os utensílios aqui da casa, tipo panela, talher, a mamadeira, chupeta da criança, os copos, alguma coisa assim. Eu falei assim, não, gente, não precisei trocar nada, lavei normal. Mamadeira dele também eu não troquei. O David não era de reagir a traço assim. Depois que lavava não tinha assim perigo, ele não reagia. Então eu não fiz essa troca e eu acho assim até que foi muito bom não ter feito, né? Mas assim, depende do grau de alergia da criança, né? O David já não reagia a traço assim doméstico. Então não fiz as trocas. E aí, como que eu fiz a alimentação, gente? Pra você fazer a dieta PLV, é muito fácil. É comida de verdade. Não tem muito segredo. Comida de verdade, comida saudável.
mais descascado que abrir. É isso, né? E se você for comer alguma coisa industrializada, simplesmente você tem que ler o rótulo. Não tem outro jeito. Você lê o rótulo, vê o que tem nos ingredientes, procura saber se tem a lactose, se tem o leite, se tem os derivados do leite, porque tem uns nomes científicos lá que é leite também, né? Então a gente tem na internet, no Google, vocês vão saber esses nomes aí certinho. Eu não tenho base não, porque eu também nunca cacei. Eu olhava lá e não tinha leite, eu pegava. Então eu leio rótulo. Gente, tem alimento que você vai lá ler o rótulo, pode estar escrito assim, pode conter leite. A PLV pode? Não, gente, não pode, porque pode conter. Você não sabe a quantidade que tem ali. É produto que tem contaminação, que pode ter sido usado assim, maquinário usado com um maquinário que tinha leite. Então tem contaminação cruzada. Dependendo da criança, é muito grave. Se a criança tem uma alergia mais forte, nossa, é um perigo, né? Graças a Deus o meu filho não reagia, mas na dieta eu não consumia nada que estava escrito pode conter leite ou pode conter ovo. Não consumia. Eu fui consumir isso bem mais pra frente, depois eu explico pra vocês. Mas assim, o seguinte, eu leio o rótulo, né, ver se tá escrito pode conter ou não contém, né? E se tiver dúvida, se a criança for muito alérgica, gente, entra em contato com o SAC, confirma lá com a empresa para saber se pode consumir aquele alimento, se não corre nenhum risco, porque tem criança que realmente passa muito mal, fecha a garganta, a alergia é muito grave, corre risco até de vida, né? Graças a Deus o meu menino não era assim. A minha alimentação foi o seguinte, no café da manhã, o que eu fiz, né? Antes eu comia, era requeijão, pão com requeijão, era bolo com leite, bolo com cobertura, comia de tudo que tinha leite eu comia. Era mussarela, eu gostava de fazer crepioca com mussarela, eu gostava de fazer misto quente. Então eu comia assim, punha manteiga no pão, tinha muito leite assim na minha alimentação, se for ver, né? E aí o que mudou? Eu tomava leite com café. Quando eu fiz a dieta, eu comecei a acostumar a tomar café puro. Eu ponho açúcar no café, gente. Ai, me perdoa, mas café sem açúcar pra mim não desce, não dá. Mas era um café preto e eu comprava pão francês. Só que o pão francês era o seguinte, eu comprava de uma padaria só. Por quê? Porque essa padaria não tinha tal da contaminação cruzada. Eu conversei com a dona, ela me explicou que depois, quando eu trocava as massas lá de pão, alguma coisa assim, ela sempre lavava. Então não usava usava o mesmo maquinário, mas era higienizado antes de fazer a massa diferente, né, de um pão diferente. E realmente aquele pão daquela padaria o David não reagia. Se eu comesse, ele também comia, né? Ele não reagia ao pão francês. Então vocês têm que ver assim, dar uma pesquisada, vão ter que tentar, né, experimentar para ver se a criança não vai reagir. Come uns 7 dias o pão do mesmo lugar para ver se não vai reagir. E foi isso que aconteceu comigo, ele não reagiu, então eu fiquei praticamente 1 ano comendo pão da mesma padaria. Enjoou um pouco, mas aí eu fui, como é que fala? Fala diversificando, né? Eu comia bisnaguinha, depois eu vou falar algumas marcas de produtos que eu consumia. Comia bolo feito em casa. Infelizmente, né, eu também tive que fazer a dieta do ovo. O bolo sem ovo não é muito gostoso, mas pelo filho da gente a gente faz tudo, né? Então, eu fazia o bolo em casa, sem ovo. Pão de forma, também se a gente procurar um rótulo lá no mercado, acha pão de forma sem o leite. Fazia muito cuscuz, o cuscuz não vai leite, né? Você pode passar manteiga vegetal para poder... Só para poder desenformar o cuscuz lá eu fazia o cuscuz no micro-ondas, na xícara. Se por acaso alguém quiser que ensina, depois comenta aí que eu ensino como é que faz
o cuscuz na xícara no micro-ondas. Fica bem gostosinho. A tapioca, fazia pão. Eu fazia muito pão. Nossa, comi muito pão caseiro. Gente, eu achei uma receita de pão maravilhosa. Ai, pensa numa receita boa. Tá aí no canal, gente. Eu postei, foi um dos primeiros vídeos do canal. É o pão econômico. Gente, é uma receita maravilhosa. O pão é delicioso. Não vai leite, não vai ovo. E é muito econômico e gostoso. Aí depois eu vou falando pra vocês o que eu fazia com essa massa de pão. Que era, nossa, era muito bom. Aí aqui, eu anotei aqui pra vocês terem noção. O cuscuz, eu usava essas marcas. Mas aí vocês sempre olham no rótulo, porque tem várias marcas, nem todas têm a contaminação, né? Mas eu já achei marca de, por exemplo, de fubá, que pode conter ovo, e eu não pude comprar. E também já achei que pode conter leite. Não sei como, mas estava escrito lá, não me arrisquei, né? Você pode se arriscar, mas, né, não quis arriscar. Até por ordem médica, né? A médica, que é a médica dele, alergista, falou para não consumir. Então, o cuscuz eu usava da marca Sinhá e da Maranata, marca Maranata. E comia também a bisnaguinha da Pullman, não vai leite. O pão, eu acho que, se eu não me engano, o pão de forma, se eu não me engano, pode conter leite. Mas aí, o que eu fazia? O pão de forma eu comprava também, e bisnaguinha também, inclusive, da Kim. Uma marca, essas marcas eu achava lá no Atacadão. Eu faço muito compra em mercado atacadista. Eu acho mais fácil, mais prático, mais, barato. Então eu faço muita compra em mercado atacadista. Então eu comprava a bisnaguinha da Kim. A Kim é muito legal porque, além da bisnaguinha, ela tem pão, o pão de forma. Ela tem o pão de cachorro quente e ela tem o pão de hambúrguer. Então dava pra fazer muito fast food em casa com esses pãozinhos da Kim. Eles também têm o bolinho, sabe aqueles bolinhos pequenininho? É bolinho inglês, mas aí tem aquele maiorzinho e tem aquele pequenininho. E a Kim tem os bolinhos também. É um bolinho bem gostosinho, minha filha que ama. E ele não contém leite. Então, pra quem quer comer um bolinho desse inglês, ele não contém leite. É muito bom. E bolacha, gente. A gente de vez em quando gosta de uma bobeira, né? Ai, eu sou gente também, sou humana também. A gente gosta de comida saudável, mas gosta de umas bobeirinhas também. Então eu comprava bolacha Rancheiro, da marca Rancheiro, e da marca Liane. Eu gosto mais da Rancheiro. A Liane eu comprei, experimentei, mas não sou muito fã. Eu gostava mais da Rancheiro. A Rancheiro tem aquelas rosquinhas, a Rancheiro tem aquelas compridinhas, o Wafers, fala assim, não sei nem falar direito o nome, mas acho que é isso daí. Tem aquelas recheada normal, sabe? Tem até aqueles... Ai, como que chama, gente, aquela bolacha? Como é que chama, Bianca, aquela bolacha que você gosta, que tem uns gotinhos de chocolate em cima? Cookie. Isso mesmo, cookie. A Bianca me lembrou agora. A Rancheiro tem os cookies. Então, essa bolacha da Rancheiro é uma bolacha barata e é super gostosa. E não dá nem pra acreditar que não vai leite. É muito bom. E aí, gente, pra passar no pão, o que eu fazia? Eu comprava margarina. Não é a opção mais saudável, mas é a que tinha. E eu não podia consumir ovo, né? Senão eu comia o pão com ovo, mas eu não podia, né? Então, eu comia pão com margarina. E a margarina que eu usava era da Quali Vita ou a Quali VG. A maior parte da dieta eu usei só essas duas margarinas aí dessa marca, da Quali. No final, depois que o David já não tava reagindo mesmo aos traços, assim, porque ele não tava reagindo a traço doméstico, né? Mas aí, dos alimentos industrializados, a gente não tava utilizando, né? Aí eu comecei, porque eu já não tava achando aqui na minha cidade a Quali. Aí eu comecei a comprar a Becel azul. E ele não reagiu. Isso aí foi tipo assim, ó, tá melhorando, né? Então já deu um sinalzinho que ele tava melhorando. E aí, gente, no almoço, o que eu fazia? Almoço e janta.
era o básico, básico. Era arroz, feijão, verdura, legume e uma proteína. Carne de vaca, carne de frango, carne. Era isso. E na janta a mesma coisa. E, por exemplo, se eu fosse comer um macarrão, aí eu tinha que achar a marca que não tinha leite. A única marca que eu achei foi a Barilla. Essa marca é um macarrão assim, meio carinho. Eu pagava no atacadista R$10, 500 gramas. Se eu fosse comprar aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, eu ia pagar 15, 20 reais, já achei. Né? Tipo, quase o dobro do preço. Mas é um macarrão delicioso. É uma delícia. Vale a pena, é muito gostoso. Então eu comprava essa marca. E já aproveitando que eu tô falando do leite, né, eu vou falar alguns alimentos do ovo também. Pra quem não pode consumir a maionese, que tem maionese que tem leite e a maioria tem ovo, né? O que eu fazia? Eu consumia a maionese da Hellmann's, a vegana. Aqui nunca teve reação e é uma delícia. Até teve um tempo que eles não queriam mais que eu comprasse a normal, queria só a vegana. Mas como o preço dela é um pouquinho mais salgado, tipo assim, se eu for pagar R$10 numa maionese normal, R$10, né? Eu pagava 17 na vegana. Então é um pouquinho mais caro. E também era potinho pequeno, acho que é 200 ml, a outra era 500. Então, como agora eu posso, né? Eu peguei a normal, porque a gente tem que também diminuir os custos, né? Miojo. Gente, não me julguem. Eu sei, não é saudável. Mas pensa num negócio que chega uma hora dá vontade de comer. E eu como só quando dá vontade. Pra vocês terem noção, eu compro 1 ou 2 no mês. E às vezes a gente nem come no mês. É só quando dá vontade mesmo. Então eu vou falar aqui a marca que não tem ovo nem leite. Aí, se vocês não têm restrição do ovo, procura lá no rótulo e compra a marca que vocês podem consumir. Eu comprava o miojo da Maranata também, a mesma marca lá do cuscuz. Eu gosto muito dos produtos da Maranata, viu? Tem suco, que mais que eu já vi? Tem fubá, tem bastante coisa, não lembro de tudo, mas eu sempre compro produto dessa marca. Eu acho que tem até molho de tomate, se eu não me engano. Acho que tem café também dessa marca, é muito boa. E aí, por exemplo, se eu quisesse fazer um bolo de cenoura, né? Eu tava fazendo sem o ovo, né? Quiser receita, vocês me falam aí, gente, mas não é a mesma coisa. Bolo com ovo é muito mais gostoso. Mas como eu não tinha opção, eu fazia sem ovo mesmo. Então, se eu quisesse fazer um bolo de cenoura, eu tenho uma receita aí no canal, aqui, né, no canal, maravilhosa de cobertura de bolo de cenoura que não vai leite. Essa cobertura, depois eu vou deixar linkado aí no canal, linkado lá na descrição, o link lá da cobertura para vocês fazerem. Mas essa cobertura, antes de eu descobrir o APLV do meu filho, eu já usava. É muito gostosa, muito prática, muito saborosa. Ela só vai manteiga, vai cacau, açúcar e maisena. Maisena, não é o nome, né? É o amido de milho. Mas é isso que vai. É muito fácil, muito gostosa. E o que eu fazia? Eu jogava granulado. Gente, que granulado que não tem leite? Da Dory. A marca Dory não tem lactose. É bem gostoso, bem docinho. E fica uma delícia em cima do bolo, assim, de uma sobremesa. Cheguei a fazer pão recheado fiz rosca recheada com os granulados da Dory. No lugar de pôr chocolate, pus os granulados, ficou uma delícia. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma farofa, se eu quisesse consumir uma farofa, a gente gosta de uma feijoada, né? Quer colocar uma farofa junto com a feijoada. Qual farofa que eu consumia, gente? Da Yoki. Eu usava muita coisa, quase tudo da marca Yoki é limpo do leite, né? Eu usava a farofa, a batata palha. Quando eu queria comer uma bobeirinha, salgadinho, era da Yoki. O David não reagia, nunca reagiu.
Doce. Vou dar aqui ideias pra você, né? Porque a maioria dos doces vai leite, né? Maioria. Eu trabalhei muitos anos como confeiteira e tudo ia leite condensado, creme de leite, né? É muito gostoso, né? Não posso negar, né? Mas aí dá pra substituir, né? O que eu fazia quando eu tinha vontade de comer doce? Doce de abóbora. Mas aí, gente, olha nos rótulos. Se você for comprar, né, industrializado, olha lá no rótulo. Mas eu já achei lá no Atacadão. Já comprei aqueles potes assim grande de doce de abóbora e não continha leite. Já fiz em casa. É muito fácil de fazer doce de abóbora, gente. Pega lá um pedaço de abóbora, põe açúcar, vai. Se você não sabe a quantidade, vai experimentando. Coloca um pouquinho de coco, um pouquinho de cravo. Fica uma delícia. Paçoca, não vai leite. Gente, mas sempre olha no rótulo, porque eu tô falando aqui, às vezes, né, a marca que você encontra vai, né? Então sempre olha no rótulo. Geralmente eu pegava aquela, acho que é moreninha que chama a marca da paçoca. Acho que é isso mesmo. E aí bolo, né, fazia receita de bolo, né, doce também. Então eu vou a receita, gente, eu cheguei até a gravar, eu vou ver se eu consigo gravar, porque eu ainda tenho alguns ingredientes aqui, do sorvete de massa vegano. Eu fiz o sorvete sem leite, é uma delícia. Só que, gente, eu gravei e eu perdi a gravação, era pra me postar, e eu gravei, mas fica uma delícia, fica igualzinho o sorvete de massa lá da sorveteria, muito gostoso. E não acha, né, sorvete de massa assim pra vender. E outra sobremesa que eu amava. Outra sobremesa que eu amava é comer açaí. Gente, aqui na minha cidade tem vários... não sei nem como que chama, açaizeiro, não sei. A loja que vende o sorvete de açaí, né? Não sei como que chama. E eu sempre comprava o açaí, mandava fazer ele puro e colocava paçoca e banana. Ai, fica uma delícia. Eu sempre comia. Final de semana, às vezes, a gente queria comer uma sobremesa gostosa, que é sair para passear. Eu pedia para fazer o açaí com banana e paçoca. Só comia açaí num lugar só. Eu fui lá, testei, o David não reagiu, porque ele também gosta de açaí, ele ama açaí. Então, ele queria comer também. Aí, eu comia no mesmo lugar sempre. Nunca testei em outro lugar, porque eu vi que ali deu certo, ficou ali mesmo. Gente, goiabada, não tem leite. E aí, o que vocês podem fazer também? Receitas. Quem tem a mãozinha boa aí pra fazer receita. Gente, vocês pegam a receita vai leite. O que vocês vão fazer? Substitui por leite vegetal, só isso. Aí no canal tem vários tipos de receita que eu fiz, essa receita básica, que era coisa que eu tinha vontade de comer e ia leite. E aí eu substituí lá do meu jeito e fiz com leite vegetal e matei a minha vontade. Aqui todo mundo gostou? Tá ótimo. Aos leite vegetal que eu usava, até esqueci de anotar aqui. Eu usava o Ades, a marca Ades, o de coco e o de amêndoas. E gostava também de um leite que chama Not Milk. Eu vou ver se eu consigo deixar o link dos produtos assim aí na descrição. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar para vocês terem noção de quais produtos são. Ou eu tento colocar a foto aqui do produto para vocês terem noção do jeito que é. Não sei, eu vou tentar. Vou ver como que vai ser. Mas esse da Not Milk é uma delícia. Ele lembra muito o leite de vaca, só que ele é um pouquinho mais grossinho, sabe? E é branquinho também. E ele tem também o creme de leite, chama Not Creme. É muito bom para fazer estrogonofe, que é minha filha que ama estrogonofe. Só que eu tinha que fazer para a família inteira, então infelizmente eu tinha que usar leite vegetal. Então praticamente a minha família ficou de dieta comigo, porque a gente não colocava dentro de casa coisa que o neném não podia comer, né? Porque criança, né, fica com vontade de comer as coisas, quer experimentar. Então, era isso, gente. Aí, quando eu tinha vontade de comer uma coisa diferente, uma batata, por exemplo, aquelas batatas congeladas, gente, não me julguem,
Não é sempre que eu como, né? Mas de vez em quando dá vontade de comer uma porçãozinha de batata. Eu não podia comer fora, porque era tudo contaminado, né? Então, o que eu fazia? Eu comprava no mercado atacadista, né? Que é mais em conta, não esqueçam disso. E pegava da marca Bem Brasil e da marca Uai. Eu comprava no Atacadão essas marcas aí. E aí, se eu sentia vontade de comer uma pizza, não podia ir na pizzaria. Então, o que eu fazia? Eu pegava aquela massa do pão econômico, diminuía o açúcar. Lá na massa, lá na receita tá falando lá, é 1 xícara de açúcar. Eu colocava meia xícara de açúcar, fazia a massa da pizza, ralava uma calabresa, colocava um milho, colocava um cheiro verde, ralava uma cebola, picava uns tomates, esticava a massa, fazia a pizza, assava e comia. Ficava uma delícia. Vou ver se eu tiver foto de alguma das pizzas que eu fiz, eu coloco aqui como que ficou. E com essa massa eu fazia pão recheado. Aí o pão eu recheava com salsicha, recheava com frango. E com esse recheio da pizza também, de calabresa. Eu gostava muito de fazer coisa com calabresa. O pão também eu fazia esfirra. Também fiz esfirra, fica muito bom. Só diminuir um pouquinho do açúcar lá da receita original. E se eu fosse fazer um cachorro quente, aí eu comprava o pãozinho lá da Kim, comprava a salsicha que eu usava era da Perdigão. Aqui nunca teve reação, eu também não vi, assim, eu dei uma pesquisada, né, na internet pra ver se tinha leite, não vi nada falando que tinha leite. Aqui nunca teve reação, gente, eu sei que não é saudável, mas de vez em quando a gente quer comer uma bobeira. E eu gosto do cachorro quente, então de vez em quando a gente fazia. Então eu usava a salsicha da Perdigão, a calabresa também que eu usava para fazer pizza, pão recheado, eu usava da Perdigão ou da Seara. Essas marcas de calabresa que eu usava. E, por exemplo, Tamires, você vai comer fora? O que eu comia? Né? Como que eu fazia? Gente, eu ia em restaurante que tinha comida, né? Não dava pra mim numa pizzaria, não dava pra mim numa lanchonete, porque não tinha coisa pra mim comer na lanchonete. Depois, mais pra frente, quando o David realmente não reagia a muito traço, eu já pude comer um pastel na pastelaria, porque aí podia fritar no mesmo óleo lá e ele não reagia. Eu podia comer uma coxinha, se não tivesse o leite e o ovo, que ele não reagia, mesmo fritando lá no mesmo óleo. Mas isso foi depois, assim, muito, muito mais pra frente, né? Depois vocês vão notando que a criança vai melhorando, sabe? Pelo menos o meu foi melhorando com o tempo. Então eu ia em restaurante que tinha comida. E o que eu fazia? Eu pegava o básico, que era o arroz, o feijão, pegava a salada assim, tipo beterraba, cenoura, alface, essas coisas. Aí tem salada que tem maionese, essas coisas eu já não podia comer, que tem presunto, essas coisas eu não comia. Presunto também eu não consumia não, nem mortadela, viu gente? Mortadela, ainda mais aquelas de mercado, e passa na máquina, eu não consumia. E deixa eu ver... Aí eu ia no restaurante, comia isso. Pro Baby, gente, o David, ele não comia comida no restaurante no começo, assim. Então o que eu fazia? Eu levava a comida dele. Antes de eu entrar no restaurante, o que eu fazia? Eu dava a comidinha dele. Aí ele já entrava no restaurante cheio, que ele já tava na introdução alimentar, então ele queria comer tudo que via na frente, né? Então o que eu fazia? Eu dava a comidinha dele, na hora que eu chegava lá no restaurante, ele só queria, sabe, experimentar. Então eu dava um arroz, dava um feijão, dava uma carninha pra ele e fui indo assim. Depois, mais pra frente, ele já não reagia mais. Então aí ele comia normal comigo lá no restaurante, mas eu não pegava assim, dava pra ver. Quando eu ia lá tinha as carnes assim, com os pedacinhos de queijo salpicado ali por cima, aí eu já não pegava. As carnes empanadas, salgado empanado, eu ia até lá e perguntava, ó, vai ovo, vai leite? Aí as moças já me falavam, ó, vai. Então geralmente eu não pegava, só se elas me falassem que não ia. Mas a maioria dos lugares que eu fui, que tinha empanado, eles passavam ou no ovo ou no leite. Então eu não pegava, era o básico mesmo. E se eu fosse numa festa que tivesse salgado, né, por exemplo, no começo,
salgado e bolo. Aí eu teria que levar de casa. Eu nunca fiz isso, porque por incrível que pareça, né? Eu não teve nenhuma festa assim para mim participar, né? De aniversário não. Teve algumas festividades na igreja lá que eu congrego, mas eu não fui, né? Até porque o David já tava na introdução e ele ia ver as coisas, ele quer experimentar, então eu preferi não, porque assim, a parte da dieta mais difícil nem foi assim pra mim eu ficar de dieta. Foi eu ver meu filho querer as coisas e ele não poder comer. Ah, isso que me doeu. E eu sempre assim pensava muito na minha cabeça assim, ai, na hora que ele crescer, se ele continuar com essa alergia, como que vai ser, né? Até hoje ele não tá na escolinha, eu não coloquei ele na escolinha, ele tá em casa comigo, né? Não tô trabalhando mais, né? Que eu era confeiteira. Mas é assunto, eu parei de trabalhar, mas é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem saber por que eu parei de trabalhar, depois comenta aí que eu coloco, né? Eu faço um vídeo explicando o que aconteceu, por que eu parei. Mas era isso, gente. Eu não ia em festa que tinha salgado, que tinha bolo, essas coisas, porque eu ficava com dó dele, porque ele ia querer e eu não ia poder dar, né? Então, o problema da dieta doía mais, assim, de eu ver ele querer do que em mim mesmo, né? Por mim eu não me importava, mas eu sentia, assim, muita vontade, assim, de comer as coisas. Então, eu ia fazendo as minhas receitinhas em casa, né? Então é isso, gente. A dieta não foi difícil, não vou falar que foi fácil, mas pelo meu filho, né? Pelos filhos, né? As mães fazem de tudo, né? Então eu fiz por ele, né? Graças a Deus eu tô livre da dieta, já posso consumir tudo que eu quiser, né? Tudo que eu tinha vontade eu já comi correndo. Assim que eu descobri que eu podia, já matei a vontade de tudo. E hoje, com a graça de Deus, o David tá curado, né? Mas aí depois eu vou gravar um vídeo contando tudo certinho pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí. E peço que vocês deixem a tua curtida. Se vocês puderem, se inscreve no canal. E fiquem com Deus, né? Tchau, tchau. Beijão.